E aí galerinha, tudo tranquilo? Vamos hoje para mais uma aula aqui no nosso canal, aprender um pouquinho sobre vetor. O vetor é uma ferramenta, né, que nós vamos utilizar durante todo o ensino, todo o nosso estudo da física. Mas antes de falar dele efetivamente, vamos lembrar de um detalhezinho. O que é uma grandeza física? Né? A grandeza física é tudo aquilo que você consegue medir ou avaliar. A gente classifica tudo isso como sendo uma grandeza física. Tempo, força, velocidade e por aí vai. Ela se divide em dois tipos. O primeiro tipo de todos é a chamada grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Se eu disser um número e uma respectiva unidade de medida, você entende perfeitamente o que eu estou falando. Vamos exemplificar com o tempo. Tempo é uma grandeza escalar. Se você falar que uma partida de futebol dura 90 minutos, está claro o que está dito, eu não preciso informar mais nada. Um outro exemplo é a massa de um corpo. A gente sobe numa balança e encontra lá 85 kg. Essa medida de massa, você entende perfeitamente o que significa, bastando falar o número e a sua unidade que você está entendendo o que eu estou dizendo. Ou seja, massa também é uma grandeza escalar. Temos aí alguns exemplos, né? Mas cito apenas esses dois aí pra gente: massa, tempo, distância também é uma grandeza escalar. A outra grandeza que não é a escalar, né? O outro tipo, é a grandeza chamada de grandeza vetorial. Diferentemente da grandeza escalar, para você entender o que é uma grandeza vetorial, eu preciso dizer, além do número e da unidade de medida, eu preciso dizer qual é a sua direção e o seu sentido. Ou seja, não há clareza quando eu falo apenas um número, eu preciso dar outras duas informações. Sendo assim, eu vou exemplificar aqui com força. Força, eu aplico uma força sobre um objeto, sobre uma mesa, de 10 newtons. Essa força, você pode até achar que entendeu o que eu disse, mas ela pode ser aplicada de várias formas. Ela pode ser aplicada na direção horizontal, pode ser aplicada para a direita, para a esquerda. Então eu tenho que dizer o número com a sua unidade de medida e preciso dizer também qual é a direção e o sentido. Quando isso for necessário para representar uma grandeza, ela é chamada de grandeza vetorial. Já que existe uma grandeza física, que diferentemente da escalar, precisa de um módulo, que é o valor, uma direção e o sentido, precisamos de uma ferramenta para poder operar com elas e representar essas grandezas. E essa ferramenta nós vamos chamar exatamente de vetor. Tá? O vetor não é nada mais nada menos do que um ente matemático, tá? Que vai representar todas as grandezas vetoriais que nós estivermos trabalhando. Essas grandezas vetoriais naturalmente precisam de direção, sentido e módulo. Ou seja, o vetor tem que ter condição de representar um módulo, que eu também chamo de intensidade, tem que ser capaz de representar uma direção e tem que ser capaz de representar um sentido. E assim, não há uma forma melhor de fazer isso do que utilizar o que nós colocamos como representação, que é uma seta. Isso aqui é um vetor. Esse vetor é representado pela letra V com uma setinha em cima. Essa setinha em cima aqui mostra que aquela grandeza ali, que aquilo é um vetor, né? E todo vetor naturalmente vai ter um início, onde eu vou chamar de origem. Lá em cima, onde termina ele, onde está a setinha lá em cima, eu vou chamar de extremidade. E além dessa representação que nós utilizamos, pode aparecer também, não é tão comum, mas pode aparecer A menos O, ou então o segmento OA. Né? Mas eu já chamo a atenção que aqui vamos utilizar efetivamente é a setinha em cima de uma letra. Preste atenção, inclusive, que essa seta é sempre na horizontal, o que não tem nada a ver com a seta que representa o vetor efetivamente, que nesse caso é inclinado, tranquilo? Bom, podemos falar mais algumas coisas sobre isso, tá? Como eu sei que existe um pouco de confusão falando sobre direção e sentido, eu fiz questão de colocar aqui para vocês o seguinte: quando se fala em direção, né, ela vai ser a mesma da reta suporte tracejada do slide anterior. E para exemplificar eu coloco horizontal, vertical ou inclinada, que pode ser chamada também de diagonal. O sentido é o indicado pela seta lá em cima na extremidade, direita, norte, sul, nordeste, noroeste e companhia. E naturalmente o tamanho da seta vai representar o seu módulo. Se você tem um vetor que vale 10, quando você for representar um vetor que vale 5, naturalmente o seu desenho terá que ser com metade do tamanho que você tinha anteriormente. Tranquilo? Mas vamos em frente falar um pouquinho mais sobre eles. Bom, se eu tiver dois vetores que são iguais, né, naturalmente eles têm que ter as mesmas três características. Exemplifico aqui o vetor A e o vetor B, ambos com a mesma direção, que é vertical.
ambos com o mesmo sentido, que é apontando para cima, e eu sei que eles têm o mesmo valor, o mesmo módulo, porque o tamanho das duas setas é exatamente o mesmo. Então eu posso dizer para vocês o que eu acabo de falar: mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. A representação para isso é a seguinte: A com a setinha em cima é igual a B com a setinha em cima, o que significa dizer que as três características de A são exatamente iguais às três características de quem? De B, naturalmente. Tranquilo? Mas, e se os vetores estiverem com a mesma direção, mas com sentidos opostos? Aí eu vou ter a seguinte situação. Repare que A e B possuem mesma direção e sentido, mas são opostos a quem? Ao vetor C. Eu exemplifiquei com o mesmo módulo, mas não necessariamente precisa ser assim. Para esse exemplo, eu tenho aqui mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Quando eu for escrever isso, eu vou representar da seguinte maneira: o A está sendo igual a B porque as três características deles são iguais. Mas o vetor C não é igual a A e B. No entanto, se eu puser um sinal de menos na frente, isso vai dizer o seguinte: o vetor menos C é aquele oposto ao vetor C. Ou seja, o menos C apontaria para cima. E se eu inverto o C para cima, ele fica exatamente igual a A e a quem? E a B. A partir de agora, portanto, toda vez que colocarmos um sinal de menos na frente do vetor, a gente vai pegar esse vetor e vai fazer uma inversão com ele tranquilamente. Tá certo? Bem, já fomos apresentados aos vetores. Precisamos agora fazer as operações com eles e vamos começar falando aqui de adição e subtração, basicamente, e ver quais são as possíveis regras para utilizarmos. A primeira de todas é a chamada regra do polígono. A regra do polígono fala que os vetores vão ser posicionados origem com extremidade, um atrás do outro, literalmente, como eu vou exemplificar para vocês aqui agora. Imagine que nós temos esses três vetores ali, A, B e C, e eu queira encontrar o resultado, o vetor resultante, melhor dizendo, da soma de A mais B mais C. O que a regra diz é colocar a origem na extremidade do outro. Vou começar posicionando o vetor A, né? E na origem de A, na extremidade de A, eu vou colocar a origem de B. Tem que ser exatamente do jeito que ele é colocado na questão. Se a questão colocou que ele é vertical e para cima, eu vou posicionar aqui do mesmo jeito. Venho com B na sequência, e na sequência, logo depois, eu venho com o vetor C. Preste atenção, está um vetor atrás do outro, os três vetores que eu queria somar nesse exemplo. Agora, a hora é de encontrarmos o vetor resultante, que é esse amarelo que está aqui representado pela letra R. O vetor resultante será aquele que vai sair da origem do primeiro vetor que você colocou até a extremidade do último vetor posicionado. Veja que esse vetor resultante é o único que encontra extremidade com extremidade. Todos os outros é extremidade com origem. Perceba ainda que se eu posicionasse o vetor R no sentido oposto, ele seria um quarto vetor somado a esses outros três ali. Então, o que precisa ser guardado é o seguinte: o vetor resultante é aquele que vai na sequência oposta aos outros que foram colocados ali, ficando extremidade com esse último vetor. Um outro detalhe que é interessante observar é que somar A mais B mais C, ou A mais B, ou A mais C mais B, ou C mais B mais A ordem que você utiliza não vai alterar o vetor resultante. Altera sim a figura, que é um polígono, e é por isso que o nome da regra é a regra do polígono. No entanto, o vetor resultante será sempre o mesmo, independente da ordem que você colocar. Vamos ver uma segunda operação agora, considerando uma subtração. A subtração, ela aparece da seguinte maneira. Vou colocar aqui A menos B mais C. Observe que isso aqui representa a operação vetorial. Primeiro eu vou colocar o vetor A, tá? Lá vem ele aqui. E na sequência, não é o vetor B que vem. Quem vem é o oposto a B, o vetor menos B. Esse vetor menos B vai ter o sentido invertido, como nós vimos anteriormente. Eu aí coloco ele invertido e ponho a origem na extremidade de A. Na sequência, quem vem é o vetor C. De maneira que agora estamos prontos para encontrar o vetor resultante, que, repetindo, sai da origem do primeiro para a extremidade do último vetor. Olha ele ali. Eu chamei esse vetor pelo vetor D de dado. Tranquilo? Com isso aqui você observa que na verdade não existe subtração vetorial. O que existe na verdade é a soma de um vetor com o oposto do outro. E aí você posiciona eles do mesmo jeito que você colocou no slide anterior. Tranquilo? Agora um detalhe importante. Suponha que você vá somando todos esses vetores e ao colocá-los, né, como por exemplo esses quatro vetores que estão aqui,
A mais B mais C mais D, você vai encontrar o vetor R. Mas olha que coisa interessante que vai acontecer aqui. Posicionei primeiro o vetor A, depois o vetor B, por último o vetor C, por último não, penúltimo ainda, e depois o vetor D. Ao colocar o vetor D, que foi o último vetor dos 4, eu preciso agora encontrar o vetor resultante, que é o R. Só que lembre, o vetor resultante sai da origem do primeiro para a extremidade do último. E a origem do primeiro e a extremidade do último coincidiram. O que significa dizer que o vetor resultante vai ser igual a zero, que é o que eu chamo vetor o quê? Vetor nulo. O resultante de todas as somas desses vetores está dando zero, caracterizando o chamado vetor nulo. Vamos pensar nos 3 casos chamados de particulares, que são efetivamente os casos que aparecem para a gente. Na grande maioria das vezes, esses 3 casos vão aparecer. E aí nós vamos ter, primeiro, a seguinte situação. O primeiro caso coloca vetores com mesma direção e mesmo sentido, o que termina sendo o caso mais simples de todos. Observe, eu tenho aqui 2 vetores A e B com mesma direção horizontal, mesmo sentido para a direita. E eu vou somar esses 2 vetores. Pelo que a regra diz, eu vou colocar um vetor e na origem, na extremidade de A, eu vou colocar a origem do vetor B. Então eu coloco ele na sequência. Lembra aí comigo, o vetor resultante sai da origem do primeiro vetor até a extremidade do último. Portanto, eu vou desenhar ele aqui. Tranquilo? Esse é o vetor R. Para facilitar a visualização, eu vou escrever ele abaixo. Observe, coloquei ele aqui embaixo. Primeiro, preste atenção que o que eu fiz aqui foi uma operação vetorial, que é uma soma desse vetor A com o vetor B. Mas agora a pergunta é muito simples. Quanto vale o vetor R? Bom, o vetor R, o valor dele, vai ser o valor do vetor A mais o valor do vetor B. Preste bem atenção que o que está escrito na esquerda, aqui no retângulo da esquerda, não é a mesma coisa do que está no retângulo da direita. Quando eu coloco aqui as letras sem colocar a setinha em cima, eu estou me referindo ao módulo do vetor, eu estou me referindo ao valor dele, correto? Ou seja, eu quero dizer aqui que o valor do vetor R vai ser o valor do vetor A mais o valor do vetor B. Acho que é bem tranquilo, vamos imaginar aqui um valor qualquer. Suponha que A mede 10 e que B mede 2. Acho que é bem tranquilo perceber que o vetor R vai ser 10 com mais 2, o que vai dar um vetor com 12 de módulo. Tranquilo? Então presta bem atenção, representação vetorial e representação de módulo dos vetores. Tranquilo? Vocês vão sempre me ouvir dizer que somar vetores nem sempre vai ser igual a somar valores. Nesse caso foi, mas é o único caso, quando esses vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Acompanhe o segundo caso particular. Preste bem atenção. Aqui agora eu vou ter 2 vetores com a mesma direção horizontal. O que eles têm ao contrário aí um do outro é o sentido, correto? E eu vou fazer novamente uma soma vetorial. Vou somar o vetor A com o vetor C. E pelo que a regra diz, eu vou colocar o vetor A e a origem de C vai ser colocada na extremidade de A. Bom, posicionados esses 2 vetores, está na hora de encontrar o vetor resultante, que é aquele que sai da origem do primeiro vetor colocado, que foi o A, para a extremidade do último, que foi C. Olha o vetor R ali. Novamente eu vou colocar ele abaixo para você visualizar melhor. Colocando ele ali embaixo, preste atenção que nós continuamos tendo a resultante da soma de 2 vetores, que é o A mais o B. No entanto, está bem claro que se A mede 10 e C mede, por exemplo, 6, o R vai ter que valer quanto? 4. Ou seja, essa soma vetorial, quando eu coloco nos valores, nos módulos, eu fico tendo uma subtração de valores dos 2 vetores, claramente. É por isso que eu insisto, somar vetores nem sempre é somar valores, beleza? Fica ligado aí, hein? E o último caso, que é se os 2 vetores eles forem perpendiculares, como esse vetor D e esse vetor C. Perpendicular, para quem não lembra, forma 90 graus. Vamos continuar fazendo a operação, a geometria que a gente conhece, a regra do polígono, como é que ela funciona. Então eu vou colocar o vetor D primeiro e na sequência o vetor C. Ao posicionar o vetor C, estou pronto para encontrar o vetor resultante. Eu aí traço da origem do primeiro vetor até a extremidade do último, o que eu continuo representando vetorialmente como o vetor D mais o vetor C representado na figura. Agora, lembra aí comigo, que figura foi essa que a gente formou? Formamos aqui um triângulo retângulo, onde aquele R que está ali é a hipotenusa do triângulo
E o vetor C e o vetor D são os catetos. Pitágoras na área, né? É só você jogar ali que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, mostrando mais uma vez que somar vetores não é a mesma coisa que somar valores. Ligadinho? Fique esperto aí, hein? Em terra de saci, calça jeans, dá para dois. Bem, tendo visto a regra do polígono, vamos aprender agora sobre a regra do paralelogramo, que é uma outra regra que pode ser utilizada para somar vetores. A regra do paralelogramo nos diz o seguinte: os vetores são posicionados origem com origem, tá? E aí a gente vai desenhar um paralelogramo e encontrar o vetor resultante. Agora o lance é o seguinte: a diferença em relação ao polígono é que enquanto no polígono nós podemos somar quantos vetores tivermos de uma vez só, aqui só dá para fazer de 2 em 2. Acompanhe comigo. Quando eu posiciono aqui os dois vetores A e B, né? Peço desculpas aqui pelo vermelho e preto, mas não combina, eu sei, mas foi sem querer. Mas vamos em frente. Eu posicionei aqui o vetor A e o B, origem com origem, observe. E agora está na hora da gente desenhar o paralelogramo. Eu vou pegar uma linha, né, tracejada, saindo da extremidade de B, e essa linha é paralela a A, e uma outra paralela a B, saindo na extremidade de A. Quando nós pudermos fazer essa operação, a gente sempre vai conhecer o ângulo entre esses vetores, porque a partir daqui nós vamos aplicar a chamada lei dos cossenos. A lei dos cossenos vocês devem ter visto em matemática lá atrás. Na verdade, a gente costuma dizer que aqui ela é a lei dos cossenos transformada, porque ela aparece da seguinte maneira para a gente. O vetor resultante sai da origem comum até o outro lado, e o valor dele é encontrado da seguinte maneira: r ao quadrado igual a a ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b cosseno de alfa. Por que essa lei é chamada de lei dos cossenos transformados? Na verdade, a lei dos cossenos ela é aplicada a triângulos, correto? E lá na matemática, se eu fecho o triângulo da extremidade de A para a extremidade de B, né, isso aqui fica sendo o lado oposto ao ângulo alfa. E a lei dos cossenos lá em matemática é utilizada com sinal de menos, tá? Só que aí, repare, eu continuei utilizando o ângulo alfa, mas eu não estou mais trabalhando com esse lado do triângulo. Eu estou utilizando essa medida que vai daqui até o outro lado, o que me faz colocar um sinal de mais e manter a utilização do ângulo alfa que está ali. Tá? Uma outra explicação seria trabalhar com o triângulo aqui de baixo. Mas isso fica mais complexo, sendo inclusive que a gente não vai ter nas questões o valor desse ângulo daqui, e sim o valor dos ângulos, do ângulo entre os dois vetores. Tá certo? Então essa é a lei dos cossenos que nós vamos utilizar toda vez que formos trabalhar com a chamada regra do paralelogramo, fazendo a adição de dois vetores. Mas e a subtração? Como é que seria? Bom, a subtração você já sabe. Se aparecer um menos na frente, você vai pegar o vetor e vai fazer o que com ele? Vai invertê-los. Vai inverter, né, esse vetor que está com sinal de menos. Peguei ali o vetor A e agora vem o vetor menos B. Pô, velho, se o vetor B é para a direita, o vetor menos B é para onde? Para a esquerda, naturalmente. Coloquei ele ali. Não se esquecendo que tem que ser origem com o quê? Origem. Tá certo? Bom, o ângulo entre eles agora já não é mais aquele alfa, né, que tinha entre os dois vetores A e B. É o ângulo θ. Mas eu ainda vou trabalhar com aquele alfa. Preste bem atenção. Linha tracejada paralela a B, linha tracejada paralela a A. Agora está na hora de encontrarmos o vetor resultante, que é aquele que sai da origem dos vetores, né, a origem comum, e vai até a extremidade até o outro lado do paralelogramo, naturalmente. Bom, e aí para encontrar, eu vou aplicar novamente a lei dos cossenos. Mas eu quero chamar a atenção de você um detalhezinho importante. Repare que o ângulo aqui é θ, né, que é aquele Ozinho que está ali. Mas na expressão da lei dos cossenos, quem apareceu foi alfa. Quem é alfa? Alfa é aquele ângulo original que você tinha entre os vetores A e B. Ou seja, apesar de eu estar trabalhando com uma subtração, né, de dois vetores e o ângulo entre eles ser θ, eu vou utilizar aqui o alfa, porque é o alfa que eu vou conhecer nas situações. A gente sempre conhece o ângulo entre os dois vetores, e não entre um vetor e o oposto do outro. Isso vai facilitar a nossa vida no seguinte ponto de vista. Toda vez que a gente for fazer uma soma de vetores, o sinal daqui vai ser de mais. E toda vez que for uma subtração, o sinal daqui vai ser de quê? De menos. Preste atenção que é o segundo sinal. O primeiro é mantido como sendo o sinal de quê? De mais. Beleza? Então, visto aí a adição e a subtração, vamos ver como é que fica isso aqui na sequência para a gente com alguns exercícios que nós iríamos fazer posteriormente. Outro exemplo que pode aparecer para a gente é a situação em que você possa ter um papel milimetrado
para resolver, né? É uma questão colocar para você uma situação em quadrinhos, como aqui, por exemplo. Repare, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Está bem clarinho aqui os quadradinhos, mas né, vamos imaginar que cada quadradinho desse seja de uma unidade. E eu vou operar fazendo a soma de A mais B. Posicionei A e B, origem com origem. Vou traçar o paralelogramo, uma linha paralela a B e outra linha paralela a A. E encontro ali o meu vetor resultante. Tá certo? Esse vetor R é a soma de A mais B. Mas observe, esse vetor preto que apareceu, ele é inclinado. E eu tinha dito a vocês antes, se o vetor é inclinado, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. E por causa disso eu coloquei essas duas linhas. Repare, uma linha laranja aqui e uma linha laranja aqui, que faz com que eu tenha um triângulo retângulo do qual o vetor preto é a hipotenusa. Assim, como eu estou querendo encontrar o vetor R, que é o vetor A mais o vetor B, basta fazer Pitágoras dentro desse triângulo. Então eu vou ter R ao quadrado, que é o preto, 2 ao quadrado, que é essa medida daqui, 3 ao quadrado, que é essa medida de baixo. Fazendo a continha, eu vou encontrar R igual a raiz de 3. Vou repetir um detalhezinho aqui, viu? O valor de A e o valor de B nós não conhecemos. Eles não são 2 e 3. 2 e 3 são os valores que vieram dos catetos desse triângulo retângulo que está ali. Tranquilo? Show de bola? Bom, galerinha, estamos chegando no final dos vetores, né, dessa aulinha, e falta falar apenas sobre a decomposição vetorial. O que é essa decomposição? Na verdade, o que acontece é o seguinte: para decompor um vetor, eu vou ter sempre que esse vetor seja inclinado. Ele precisa ser inclinado para ser decomposto. Pela origem do vetor, eu vou traçar o eixo, né, o plano cartesiano que nós conhecemos, o eixo x e o eixo y que está ali. E eu vou projetar esse vetor V na vertical e também na horizontal. Acompanhe. Vou pegar uma linha tracejada paralela a y e vou descer até o eixo x, de onde eu encontro aqui embaixo a projeção do vetor V. E a mesma coisa eu fiz lá em cima, uma linha tracejada paralela a x, onde eu vou encontrar a projeção do vetor V na direção y. Desenhando esses dois vetores, observe o vetor Vx e o vetor Vy. Vx é o vetor V projetado na direção x. Vy é o vetor V projetado na direção y. Se você tiver um pouquinho só de mais atenção aqui comigo, repare, pode observar que o vetor Vx e o vetor Vy estão origem com origem. E essas duas linhas tracejadas formam o que a gente conheceu como regra do paralelogramo, lá atrás. E o vetor resultante é o vetor V, que vai da origem comum até o outro lado. Ou seja, a decomposição está sendo o caminho oposto realizado na regra do paralelogramo, numa situação em que o ângulo entre os vetores são Vy e Vx é um ângulo de 90 graus. Bom, de qualquer forma, observe o seguinte: eu sei o ângulo alfa dali, eu preciso saber aquele ângulo, e aqui dentro eu trabalho no triângulo, fazendo com que Vy venha para o lado de cá. Se eu desenho o Vy aqui, eu fico com o triângulo retângulo, onde essa medida daqui é o alfa. De posse disso, eu posso dizer para você o seguinte: observe na figura, como eu disse antes, V é a soma de Vx mais Vy, e aqui também. Só que aqui é a regra do polígono, um vetor atrás do outro, correto? Onde a resultante sai da origem comum até a extremidade do último. Como o ângulo aqui é 90 graus e V é a hipotenusa, eu posso dizer claramente que V ao quadrado é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Tranquilo? Detalhe importante, viu? Lembra de seno e cosseno? Observe. O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Assim, eu posso colocar essas duas expressões. O Vy também pode ser encontrado com o produto de V vezes o seno de alfa, e o Vx é o V vezes o cosseno de alfa. Um macetezinho para lhe ajudar nessa história é o seguinte: repare, na figura anterior, qual é o cateto, ou melhor, qual é o vetor que está colado com o ângulo alfa? O vetor colado com o ângulo alfa é o vetor Vx. Portanto, eu vou dizer que Vx vai ser V vezes o cosseno de alfa. Olha o que eu falei, colado. Se está colado, você utiliza cosseno. E nessa figura ainda, repare que Vy está separado de alfa. Tem uma separação de Vy com alfa. Se Vy está separado, Vy vai ser V vezes o seno de alfa. Separado, seno de alfa. Foi meio forçando a barra aí, mas acho que deu para você entender o macetezinho que eu quis dizer. Tranquilo? Bom, turma, é isso aí. De vetores, a teoria é essa.
vamos agora ver se a gente faz algumas questões para poder fixar essa teoria toda. Valeu? Grande abraço e nunca se esqueça, física é bala. Fui!